Olá amigos, esse é o terceiro vídeo do canal Conservador. No último eu comentei o livro do Marco Antônio Villa, Década Perdida. E nesse estarei comentando o livro da Silvia Bittencourt, A Cozinha Venenosa, um jornal contra Hitler. Para quem não conhece a Silvia Bittencourt, estarei lendo a biografia dela. Silvia Bittencourt nasceu em São Paulo em 1965, jornalista, vive desde 1991 na Alemanha, onde trabalhou nos primeiros anos para a Deutsche Welle e a Rádio França Internacional. Atualmente é colaboradora da Folha de São Paulo, tradutora e docente do Laboratório de Línguas da Universidade de Heidelberg. Escreveu o Euro, Publi Folha 2002. Quem escreveu a orelha do livro foi o Otávio Frias Filho, e ele escreveu assim: Janeiro de 1933. Adolf Hitler chega ao poder absoluto na Alemanha, atiçando uma histeria nacionalista e racial sem precedentes. O ditador logo jogaria o país na pior guerra da história. Ao menos 55 milhões de pessoas foram mortas, entre elas quase 10% da população alemã. Os alemães jamais foram perdoados pela ascensão de um fanático dessa periculosidade. Em eleições livres, é verdade, o partido nazista nunca ultrapassou cerca de um terço dos votos. E é sintomático que, depois da crise econômica de 1929, sua votação tenha saltado de 3% em 1928 para 33% em 1932. Grande parte da burguesia apoiou os nazistas por medo de uma revolução comunista. Já os comunistas alemães, sob as ordens estúpidas de Joseph Stalin, o ditador soviético, recusaram aliar-se aos rivais social-democratas, o que abriu caminho para a nomeação de Hitler como chanceler. Antissemitismo e desespero econômico se amalgamaram no respaldo das multidões ao líder demente. Antigos ressentimentos lançaram os militares na aventura fadada ao fracasso. O que não se consumou pela incrível subversiência do povo alemão foi arrancada pela brutalidade inaudita dos métodos nazistas. Mas houve quem dissesse não. Desde que reportou pela primeira vez em maio de 1920 as atividades de certo senhor chamado Hitler, um pequeno jornal de Munique, o Mosche Post, empreendeu uma campanha sem trégua contra o futuro genocida, chamado pelos nazistas de Cozinha Venenosa e Musternpest. O Diário Social-Democrata tinha tradição na cobertura de crimes e era como caso de polícia que tratava a escalada de Hitler e sua gangue. Atentados, intimidação judicial, depredação das instalações, nada deteve a coragem temerária do Post até sua eliminação física pelas hordas hitleristas, uma das primeiras medidas do ditador. Ninguém guardou os nomes daqueles paladinos da humanidade. 80 anos depois, a admirável pesquisa de Silvia Bittencourt, jornalista brasileira radicada na Alemanha, traz de volta à vida esse punhado de repórteres, editores e advogados para contar pela primeira vez sua comovente história de heroísmo. Estarei postando 2 fotos do sumário do livro para vocês darem uma olhada. A história do maior adversário de Adolf Hitler na imprensa, o jornal Münster Post, ainda é muito pouco conhecida tanto na Alemanha como fora dela. Raros especialistas, particularmente os que se ocupam do passado da imprensa da Baviera e da ascensão do nazismo, detiveram-se sobre a antiga publicação social-democrata. Para eles, suas páginas são preciosas fontes históricas. Mesmo assim, até hoje nenhum pesquisador achou que valesse a pena contar em detalhes a história do Post e dos corajosos redatores que foram os primeiros e os últimos
na imprensa alemã a enfrentar os nazistas e alertar sobre o perigo que representavam. Há várias razões para tal desinteresse na Alemanha. Entre elas, o fato de, apesar de sua impetuosidade, o Münster Post ser um pequeno jornal, se comparado aos concorrentes, além de muito ideológico e inclinado ao sensacionalismo. Para seus jornalistas, mais importante do que a precisão das informações era o ataque a ser desfechado. Qualquer denúncia, crítica e informação contra Hitler, seu partido e os seus homens da violenta Sturmabteilung SA Tropa de Choque encontrava espaço na publicação, muitas vezes na primeira página. A história do Münster Post não é muito conhecida nem mesmo entre os descendentes daqueles que trabalharam para o diário. A maioria dos seus netos e bisnetos dos redatores, colaboradores e advogados do jornal sabem muito pouco da atividade audaciosa, arriscada e persistente de seus avós e bisavós. Esse é o caso do empresário Christian Goldschang, com quem conversei no escritório do bairro de Feldmoschung, em Munique. Ex-ciclista profissional e dono de uma empresa que promove eventos em locomotivas a vapor, ele é neto de Edmund Goldschang, editor de política do Post e cofundador do Sturmkaiserliche Zeitung, um dos jornais mais importantes da Alemanha depois da Segunda Guerra. Do avô, entretanto, Christian disse se lembrar muito pouco, apenas de sua figura simpática e sorridente, que percorria as ruas de Munique num carro conduzido por chofer. Ele tinha apenas 11 anos quando Edmund morreu em 1971 e ficou impressionado quando lhe contei sobre as perseguições promovidas pela SA, das quais seu avô fora vítima. O bioquímico Erich Hirschberg, filho do principal advogado do Post, o judeu Max Hirschberg, deixou a Alemanha com a família aos 12 anos, em 1934. Não me lembro de ouvir meu pai discutir seu trabalho para o Münster Post. Ele escreveu numa carta em dezembro de 2011, 4 meses antes de morrer, aos 90 anos, em Hillsborough Beach, na Flórida. Depois da Segunda Guerra, Marx não quis voltar para seu país natal e permaneceu com a família nos Estados Unidos. Aconselhava aos norte-americanos sobre o direito alemão e representava famílias judias nos processos de indenização e restituição dos bens que os nazistas lhes haviam usurpado. Também passou a traduzir escritores russos do século XIX para o alemão. Estarei postando uma foto do advogado Max Hirschberg. Erich seguiu carreira científica, tornando-se professor emérito da New Jersey School of Medicine em Newark. Sua filha, a professora aposentada Judy Atwood, nascida em 1952, só tomou conhecimento do passado turbulento do avô ao ler a biografia dele e as memórias que publicou. Tinha 12 anos quando Max Hirschberg morreu em 1964, em Nova York. Até muito tempo depois de sua morte, não fazia ideia de que fora uma figura significativa para a história alemã. Escreveu em vários dos e-mails que trocamos. Ela se lembra do avô como uma pessoa generosa que sempre passava os fins de semana na casa do filho, Erich, em Valley Stream, nos arredores de Nova York. Ali tocava piano para a família, se conversavam sobre o passado, falavam provavelmente em alemão, que eu não entendia. Contou hoje, Judy vive em Stoughton, Connecticut. Já Hermann Stoker, filha do jurista e político Himmler Hogner, articulista do Münster Post, recorda-se bem do medo que tomou conta da família em 1983, quando ela estava com 14 anos e a perseguição contra os social-democratas foi deflagrada. Até uns tempos atrás, Hermann fazia palestras sobre a vida do pai, que eu também estarei postando a foto dele.
Tinha 91 anos quando me concedeu uma entrevista em sua casa em Rastatt, no norte da Baviera, numa tarde quente de julho de 2011. Da mesa de jantar à qual nos sentamos para conversar, eu podia ver uma sala cheia de móveis e portas-retratos com fotos antigas, acompanhada do marido, o também social-democrata Woodstock, 2 anos mais novo do que ela. Herman me mostrou uma pasta cheia de fotos, artigos de jornal e documentos. Falava de maneira pausada, à medida que ia se lembrando do passado. Nas fases mais tranquilas da chamada República de Weimar, período entre o final da Primeira Guerra em 1918 e a chegada dos nazistas ao poder em 1933, a família Rogner costumava passear no Jardim Botânico de Munique com o político Eduard Auer, editor responsável do Mosse-Post, líder da social-democracia bávara. Auer chefiou o jornal de 1921 a 1933, quando foi fechado definitivamente. Para mim, Auer era como um avô, sempre tranquilo, disse Harnwell, a jovem que também visitava a redação do Post com o pai. Passou a ajudá-lo, escrevendo mensagens para correligionários e levando documentos confidenciais ao jornal, sempre que suspeitavam de alguma busca da polícia nazista em sua casa. Numa ocasião, foi ela quem preveniu o pai por telefone que a Schutzstaffel SS, escalão de proteção, guarda particular de Rita, estava em seu encalço. A destruição do apartamento da família Wolver ficou gravada em sua memória. Eles quebraram tudo e levaram muita coisa. Até minha harmônica desapareceu. Durante um período, ela, a mãe e o irmão viveram numa pensão em Munique. O pai dormia na casa de social-democratas, pouco conhecidos para não ser encontrados pelos nazistas. Autor da primeira Constituição da Baviera e governador da região depois da Segunda Guerra, Hermann Hogan escreveu vários livros sobre suas experiências na República de Weimar durante a perseguição em 1933, o exílio e os anos de reconstrução da Alemanha. Essas memórias costumam ser lidas em encontros públicos em Munique pelo seu bisneto e sobrinho-neto de Emile Ludwig, nascido em 1979. Os Woglers mantêm-se ligados à Sozialdemokratische Partei Deutschland, SPD, Partido Social Democrata da Alemanha, mas hoje ninguém da família ocupa cargo político. Apesar de o SPD de Munique ter uma editora chamada Münchner Post, mesmo entre os social-democratas da cidade, a história do antigo jornal é desconhecida. Quem me assegurou isso foi o advogado e historiador Klaus Hackner, ex-deputado estadual, durante uma conversa em junho de 2011, numa cervejaria de um antigo reduto social-democrata, o bar de Scheißling, no sul da cidade. Ele está há 50 anos no SPD e é um dos que melhor conhecem a história do partido. A editora Münchner Post edita um pequeno jornal com o mesmo nome da antiga publicação social-democrata. A semelhança, no entanto, para aí. O atual Münchner Post, grafado sem o E e de sua versão antiga, é mais um panfleto com periodicidade irregular que circula principalmente em épocas de campanha eleitoral. Hoje, entre nós, o nome Münchner Post só é corrente para designar esses folhetos social-democrata, afirmou Harnack. A Cozinha Venenosa, portanto, é o primeiro livro a recuperar e contar em detalhes a história do combatente vespertino Münchner Post, da primavera de 1920, quando começou a falar de Hitler, a 9 de março de 1933, dia em que a redação foi destruída. O Post não fraquejou em sua campanha contra o futuro ditador, denunciando por mais de 10 anos os métodos e os planos do líder nazista. Hitler odiava a publicação e a chamava de Münchpest, peste de Munique ou de Giftkuchen, cozinha venenosa. Cozinha, no jargão da imprensa, é reescrever um texto já publicado. No caso do Post, Hitler dizia que o jornal preparava seus textos com veneno, ou, como gostava de afirmar,
com inverdades e difamações. Foram suas palavras, porém, que de fato envenenaram a Alemanha nos atormentados anos de 1930. Não só em seus discursos, mas também nos artigos publicados no antissemita Volkskristner Beobachter, observador nacionalista, órgão oficial do Partido Nazista desde 1920. Hitler e seus comparsas esbravejavam e incitavam contra o jornal social-democrata, com os nazistas amparados por tropas fortemente armadas. Não surpreendente que os conflitos tenham, com frequência, saído das páginas impressas para a violência física, e é também dessa luta desigual que trata este livro. Estarei postando o primeiro discurso que Hitler fez ao assumir o poder em 19 de fevereiro de 1933 no ginásio de esporte de Berlim. Wir befinden uns hier im Sportpalast und sind Augen- und Ohrenzeugen. Unten bietet sich unseren Augen das imposante Bild einer hinreißenden, einzigartigen großen Massenkundgebung, einer Volkskundgebung im wahrsten Sinne des Wortes. Männer und Frauen, Arbeiter, Bürger, Studenten, ringsum flankiert von SA und SS-Männern, über der ganzen Masse liegt eine heiße, fieberhafte Spannung. Sie sind am heutigen Abend Augen- und Ohrenzeuge eines Massenereignisses, wie es in diesem Umfang in Deutschland und wahrscheinlich in der ganzen Welt noch niemals dagewesen ist. Ich glaube, man sagt wohl nicht zu viel, wenn man behauptet, dass am heutigen Abend mindestens 20 Millionen Menschen in Deutschland und jenseits der deutschen Grenzen die Rede des Reichskanzlers Adolf Hitlers zu Gehör bekommen werden. Wenn die jüdische Presse sich darüber beschwert, dass die nationalsozialistische Bewegung nun den Reichskanzler auf alle deutschen Sender sprechen lässt, so können wir darauf nur zur Antwort geben, wie ihr es uns vorgemacht, so machen wir es jetzt nach. Und wenn die jüdischen Zeitungen heute glauben, auf versteckte Drohungen die nationalsozialistische Bewegung einschüchtern zu können, wenn sie heute glauben, unsere Notverordnungen umgehen zu dürfen, sie sollen sich hüten. Einmal wird unsere Geduld zu Ende sein und dann wird den Juden das freche Lügenmaul gestopft werden. Ganz allein ernst und gemessen schreitet, freundlich grüßend durch die Massen der Führer, der Reichskanzler Adolf Hitler. Deutsche Volksgenossen und Genossinnen. Am 30. Januar dieses Jahres wurde
die neue Regierung der nationalen Konzentration gebildet. Ich und damit die nationalsozialistische Bewegung traten in sie ein. Ich glaubte, dass nunmehr die Voraussetzungen erreicht sind, um die ich das vergangene Jahr gekämpft habe. Als im Jahre 1918 der Krieg zu Ende ging, da war ich, wie viele Millionen andere Deutsche, schuldlos an Kriegsursachen, schuldlos am Kriegsbeginn, schuldlos an der Führung dieses Kampfes, aber ebenso schuldlos auch an der übrigen politischen Gestaltung des deutschen Lebens. Ein Soldat wie 8 oder 10 Millionen andere auch. Es kam die Zeit, da man sich nur dann mit Stolz zum Deutschen bekennen durfte, wenn man den Blick in die Vergangenheit richtete, sich aber schämen musste, wenn man die Gegenwart besah. Und gleich diesem außenpolitischen und machtpolitischen Verfall setzte nun ein der Verfall im Inneren. Auflösung all dieser großen Organisationen unseres nationalen Lebens und unserer nationalen Kraft. Der Verfall unserer Verwaltung, die Korruption durch ihren Einzug und parallel damit der Zerfall unserer Volksgemeinschaft. Alles angestiftet und alles gemacht und alles verantwortet von den Männern des Novembers 1918. Und nun sehen wir, wie Stand um Stand zusammenbricht. Der Mittelstand allmählich verzweifelt, Hunderttausende von Existenzen ausgelöscht werden, Jahr für Jahr Zehntausende von Konkurse, Hunderttausende von Zwangsversteigerungen stattfinden. Und die Arbeitslosenarmee beginnt nun zu wachsen. 1, 2, 3 Millionen, 4 Millionen, 5 Millionen, 6 Millionen, 7 Millionen. Heute mögen es 7 bis 8 Millionen tatsächlich sein. Wie lange noch? Deshalb, weil ich überzeugt bin, dass man nun, wenn man nicht zu spät kommen will, mit der Rettung einsetzen muss, habe ich mich bereit erklärt, am 30. Januar die unterdessen von 7 Mann zu 12 Millionen emporgewachsene Bewegung einzusetzen zur Rettung des deutschen Volkes und Vaterlandes. Diese Bewegung, und so wie es mir gelang, von 7 Mann zu diesen 12 Millionen zu kommen, so will ich und so wollen wir bauen und arbeiten an der Wiederaufrichtung unseres deutschen Volkes. Deutsches Volk, gib uns 4 Jahre, und ich schwöre dir, so wie wir und so wie ich in dieses Amt eintrat, so will ich dann gehen. Ich tat es nicht um Gehalt und nicht um Lohn. Ich tat es um deine Selbstwillen.
Zuge dieser Gewaltenriesendemonstration erheben wir uns von den Plätzen. Wir grüßen das ganze Deutschland in unserem Lebensraum und jenseits der Grenzen und rufen aus übervollen Herzen: Unser Volk, unser Vaterland und unser Führer, Heil! 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 Bom, amigos, para quem se interessar mais, eu recomendo uma entrevista que o Jô Soares fez com a autora. E quem quiser se aprofundar mais sobre Hitler, eu recomendo A Ascensão do Mal. Eu estarei colocando o link desses dois aqui embaixo. Agradeço a todos que assistiram. E se você gostou, dê um like, curta e comente. Até o próximo e tchau!